Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor esse domingo, domingo do Senhor, domingo da família, domingo de consagração, domingo de busca, domingo de entrega, santa ceia do Senhor e um domingo maravilhoso de Deus, assim com a palavra linda do coração de Deus para o nosso coração. Está lá nos Salmos 51, e o versículo 16 e 17, fuja dos argumentos, amém? Fuja dos argumentos. Tem uma coisa que gosta de dar argumentos, é a nossa alma, subconsciente, consciência, né? Ou coisinha, sabe? Que gosta de dar desculpa, de argumentar as coisas. Salmo 51, versículo 16 e 17. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas nos meus holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O que agrada a Deus? É a desculpa? Não. O que agrada a Deus? Os argumentos? Também não. O que agrada a Deus é uma mente consciente e um coração arrependido. Hoje é dia do Senhor derramar graça sobre nós. Hoje é dia de manifestação de poder de Deus. O Salmo 51 fala de Davi. Quando Davi confessa o seu pecado ao Senhor, ele é bem sincero com Deus. Ele é bem rasgado com Deus. E ele alcança a misericórdia de Deus. Você quer que as misericórdias do Senhor venham sobre você nesse dia de hoje? Então confessa. Para de argumentar coisas que você sabe que não tem pé e nem cabeça. Tem gente que chega diante de Deus e argumenta coisa que não tem fundamento algum, que não tem pé e nem cabeça. E olha o que diz aqui Davi. Davi chega diante de Deus, Salmo 51, versículo 1, e fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele já foi pedindo misericórdia. Por quê? Porque ele não era digno da graça. Segundo a tua benignidade, apaga a minha transgressão, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi chega diante do Senhor e ele fala: Senhor, usa de misericórdia comigo. Merecer, eu não mereço não. Merecer, eu não mereço nada. Mas pelo teu infinito amor, graça e misericórdia, apaga os meus pecados. Davi pediu ao Senhor uma segunda chance. Davi não chegou diante de Deus argumentando coisa. Eu sou o rei de Israel e o Senhor tem a obrigação de me perdoar. Não foi bem assim que Davi chegou. Davi foi humilde, Davi tirou toda a arrogância, a prepotência, coisa parecida, e foi com o coração rasgado diante do Senhor. E aí ele pede ao Senhor: lava-me completamente da minha iniquidade. Ele sabia que ele estava sujo. E quantas das vezes nós sabemos que nós estamos sujos, errante, sabemos que a nossa vida não está lá essa coisa toda, e temos essa oportunidade de pedir a graça de Deus e não pedimos. Aí diz assim a palavra, né? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele fala: Senhor, eu entendi que só tem uma coisa que vai me fazer ficar limpo, é o Senhor me lavar. Eu confesso, Senhor, que eu pequei contra ti. Eu confesso, Senhor, que eu não andei em retidão nos teus caminhos. Aqui ele está falando da morte de Urias, o assassinato de Urias, que ele premeditou, ele planejou. Ele está falando aqui da gravidez de Betseba. Ele está falando da morte do menino, que foi por causa dele, né? Quantas pessoas a mais você quer levar à sepultura por causa do seu comportamento? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. São coisas que o Senhor, ele nos chama a atenção nesse dia de hoje, porque nós somos muito bons de argumento. A nossa alma, ela é muito boa de argumento. Quando Adão peca,
Deus vem para Adão. Deus viu Adão pecando. Você acha que Deus não viu Adão pecando? Deus viu Adão pecando. Deus viu. Mas Deus vem na viração do dia e fala com Adão. Adão, onde tu estás? Ele fala, aqui, Senhor. Vem cá, Adão. Não posso, Senhor. Por que, Adão? Eu tô nu. Quem te contou que tu tá nu? Adão. Aí ele fala, a mulher que tu me deu daquela fruta que tu falou para não comer. Aí ele fingiu uma demência. A pergunta foi, quem te contou que tu estava nu? Foi um argumento de Adão para se safar daquela situação. Não era mais fácil ele confessar? Eu comi. Fui eu. E muitas das vezes nós não somos muito bons em assumir os nossos erros, os nossos pecados. Nós queremos culpar tudo, nós queremos culpar todos. O problema foi isso, foi o tempo, foi a correria do trabalho, foi o irmão fulano das quantas, foi isso, foi aquilo. Não, foi você. Bote uma coisa na sua mente. Eu fui fraco, Deus. Me deixei levar. Fui eu, 100% eu. Esse negócio de falar, fulano me induziu, cicrano me induziu. Não, querido. Se você é uma pessoa induzível, fácil de ser induzida, fácil de ser convencida, então hoje, convença-se pelo Espírito Santo que você precisa parar de dar argumentos para Deus. Para quê, pastora? Para que hoje o perdão desça, a graça desça, a manifestação da glória de Deus desça sobre vós, as misericórdias de Deus desça sobre vós. Reconheça que você tem pecado e peça misericórdia. Reconheça que você tem errado e peça misericórdia. E aí Davi continua, pois a minha transgressão, meu pecado está sempre diante de mim. Ele falou, eu sei que eu sou fraco. Ele não falou que ele era forte. Eu sou fraco. Querido, sabe o que nos mantém de pé? A misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, Jesus, que coisa terrível seria na nossa vida. Misericórdia, Senhor. Imagine você sem o Espírito Santo. O sangue de Jesus tem poder, seria uma pataquada, viu? Um negócio feio. É as misericórdias do Senhor. É as misericórdias do Senhor. As causas de nós não sermos consumidos diariamente. Todo dia. Então quer dizer que todo dia nós pecamos. Todo dia nós pecamos. E todo dia nós temos que pedir perdão ao Senhor. E todo dia temos que confessar o nosso pecado ao Senhor. Aí o verso 4 diz assim, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como ísopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Tem pessoas que adoecem, e a doença é espiritual. Tem pessoas que a doença é espiritual. Não é doença física, é uma doença espiritual. Enquanto aquela pessoa não se retrata com Deus, aquela doença não vai embora. Porque a doença não é física, a doença é espiritual. O pecado atrai enfermidade. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso nesse dia de hoje. Amém? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Você está pensando que nós pecamos pouco? Você acha que o seu pecado é pequeno? Não é não. Nosso pecado é muito grande. Imagine aí, você acumulando pecado após pecado e não confessando eles diante do Senhor. Aí, ele pede algo muito lindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Davi entendeu que o coração dele não era puro e o espírito dele também não era reto. Ele entendeu quão miserável ele era. E triste do ser humano é quando ele acha que ele é puro e reto. Nós não somos puros e nós não somos retos. Puro é o Senhor e reto é o Senhor. Nós somos bons de argumento. Argumenta com nós mesmos. Vendeu o nosso peixe, uau! Vendemos o nosso peixe, que é uma beleza. E na hora de se retratar com Deus? E na hora de confessar os pecados para Deus? E na hora de falar para Deus o que você tem feito, que Deus não se agrada? Então peça ao Senhor nesse dia de hoje, que hoje é dia de graça, amém?
Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Sabe por que Davi pediu isso? Porque ele sabia muito bem que Deus lança fora. Quantas pessoas o Senhor já lançou fora da presença dele? Lembra de Saul? Saul foi lançado fora. Samuel foi para Deus falar de Saul e Deus falou: até quando terás tu dó de Saul, sendo que eu rejeitei? Davi sabia na pele que Deus rejeitava. E ele sabia muito bem, então ele falou assim: eu não tenho argumento contra o Senhor, eu tenho que falar a verdade para Deus. A situação é essa, Pai. Tá aqui é assim. E aí, o verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Sabe o que é um espírito voluntário? É aquele espírito que não precisa ninguém estar falando nada. Ele sabe as suas obrigações. Ele sabe. Quando eu vejo uma pessoa que só faz as coisas aos trompos e barrancos, ela não tem um espírito voluntário. Ela faz tudo forçada. Ela é a pessoa do sacrifício. Ela ainda está presa na lei. Ela não vive na graça de Deus. E hoje, você tem que entender que você não está na lei. A lei era ferro e fogo. A lei era porrada para você se consertar. A graça não, é voluntarialismo. Eu quero, eu vou, eu faço. Gerou no meu coração, o Espírito me convenceu, eu vou lá. Eu não vou argumentar, eu vou confessar. Eu vou lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu vou me purificar no Senhor. Eu vou me encher da graça de Deus. Isso é um espírito voluntário. É não se preocupar com o que os outros vão pensar. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Davi falou assim: gera em mim, sim, um espírito voluntário e eu me comprometo com a tua obra. Eu vou ensinar aos pecadores, aos transgressores a andarem no seu caminho. Eu vou ser modelo, eu vou ser exemplo. Mesmo que a minha vida foi motivo de escárnio, que era ele andar com Betseba para cima e para baixo, que era sua rainha. Quem que é aquela lá? A ex-mulher de Urias. Urias, aqueles lá, o Eteu, o que foi assassinado por mando do rei, Davi, sim. E ele tá com... O cabra tá com a mulher do homem até hoje, tá? Mas que homem sem vergonha aquele, né? É. Davi falou assim: eu me comprometo. Depois que Davi pecou com Betseba, ele não quis mais nenhuma concubina. Ele ficou só... Ele tinha todo o direito de ficar com outras mulheres. E ele não ficou. Ele ficou só com ela. Quando você se posiciona a não gerar mais argumento diante de Deus, você se torna motivo de escárnio para que o evangelho de Cristo seja motivo de glória na sua vida. Você não liga para o que os outros vão pensar, porque você vive Jesus o tempo todo. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele fala: me perdoa por ter assassinado Urias, me livra, Senhor, desse crime que eu cometi, me perdoa desse pecado. Querido, tem coisa na nossa vida, tem coisa na sua vida que já era para você ter confessado, ó, há muito tempo. Tem coisa que já era para você se retratar com Deus há muito tempo e você não está se retratando ainda. Chega diante de Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto fala com Deus. Se necessário confessar o teu pecado ao sacerdote para você ser perdoado, confesse, porque Davi confessou o pecado dele ao profeta, o profeta orou por ele, e assim o pecado dele foi perdoado. Sabe, hoje é um dia maravilhoso. Hoje, para mim, é um dia... Uau, que dia maravilhoso, Jesus. E aí o Senhor continua falando conosco. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não deseja sacrifícios. E olha que Davi vivia no tempo dos sacrifícios, viu? Não deseja sacrifício, porque se o Senhor desejasse sacrifício, Davi falando, eu já tinha te dado todos, mas o Senhor deseja um espírito quebrantado e um coração quebrantado. Eu sei que é isso que o Senhor não despreza. Foi por isso que o Senhor pegou Davi e fez um homem segundo o seu coração, porque Davi entendeu o que agradava o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é a verdade, meu querido. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios da justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerá novilhos sobre o teu altar. Enquanto o coração não for quebrantado, o sacrifício não é aceito. Enquanto o espírito não for quebrantado, o sacrifício não é aceito. Entendeu isso nesse dia de hoje? É dia de você fugir dos argumentos e falar a realidade para o Senhor. É isso aqui, Senhor, a verdade é essa, a realidade é essa. O perdão do Senhor está vindo,
está purificando e você será branco como a neve. Você será branco como a neve. Então, diante de Deus, não esconda as suas fragilidades. Diante de Deus, não esconda. Se necessário, confesse ao sacerdote, confesse alguém que possa orar por você nesse dia de hoje. Hoje é dia de confissão a Deus, hoje é dia de perdão de Deus, hoje é dia de espírito quebrantado. O que é o espírito quebrantado? É um espírito que não argumenta. Quebrantamento é a ausência de argumento. Quebrantamento é falar a verdade mesmo. Parar de mentir para o Espírito Santo. Parar de duvidar das coisas de Deus. Parar de brincar com as coisas de Deus. Fale a verdade, tão somente a verdade, nada mais que a verdade. Esse é o juramento do Senhor nesse dia de hoje para as nossas vidas. Porque hoje os céus estão abertos sobre as vossas cabeças para receber de você a sua confissão e derramar perdão e graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, pode glorificar, rodopiar, plantar bananeira, porque hoje é dia de graça de Deus sobre a sua vida. Vai recebendo aí, em nome de Jesus, porque hoje os céus estão em festa, porque tem corações aqui que estão se arrependendo genuinamente. E aquele que não se arrepende? Ah, Jesus, só a sua graça mesmo, para que essas vidas não sejam, Senhor, removidas da sua presença. Davi tinha muito medo disso, quando ele fala, não retire de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Ó Senhor, renove em mim, Senhor, um coração puro, renove em mim um espírito reto e não lance-me fora da tua presença. Não seja lançado fora da presença do Senhor. Não se permita ser lançado fora. Se permita estar na presença do Senhor e fuja de todos os argumentos da sua alma. Seja confrontado pelo Senhor e receba o perdão de Deus para a sua vida nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar agradecendo a Jesus por esse domingo, agradecendo a Jesus por essa palavra, agradecendo a Jesus pela graça da vida, pelo bem que Ele tem derramado sobre nós, no nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero render graças ao Senhor por essa palavra linda, palavra que o Senhor está dizendo para nós que nós devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor, confessar os nossos sacerdotes para receber perdão, Senhor. Deus, eu oro, Senhor Jesus, por cada um, cada vida, cada ser nesse dia de hoje. Que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, sejam derramadas sobre todos, Senhor. Que a manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo continue sendo derramada sobre cada um neste domingo, meu Pai. Ora, abençoando tudo e abençoando todos para a glória de Deus. Você daí que crê e recebe, diga amém. Eu creio, recebo e eu tomo posse. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Feliz domingo. Em nome de Jesus. Shalom.